Bom dia! Essa manhã tão maravilhosa, ela veio por causa de mim e por causa de você. Todas as vezes que nós acordamos e olhamos para o sol, conseguimos sentir a presença de Deus focando em nós, cuidando de nós. É porque Ele nos ama de uma forma tão grande que o sol nasce todas as manhãs para clarear a terra, clarear a minha vida e a sua vida, iluminar os nossos dias. É por causa do amor do Senhor que a lua também chega todas as noites, fazendo o caminho para que eu e você possamos também receber a luz dela. É por causa do amor de Deus para conosco que o sol da justiça brilha, clareando todas as trevas aonde elas não têm poder contra nós. Hoje, eu gostaria que você desse uma analisada na sua existência, em tudo que Deus fez por você e para você. E você lembrasse de uma coisa: o quanto você é especial para Deus. O quanto Deus tem cuidado da tua vida. O quanto Deus tem trabalhado por você. Não esqueça que a bondade do Senhor e a sua misericórdia são a causa de nós não sermos consumidos. Estamos de pé porque Ele nos ama. Acordamos todas as manhãs porque Ele cuida de nós. Eu estou aqui te trazendo essa palavra todos os dias porque Deus é bom. Então levante-se agradecendo e cantando, porque o Deus que nós servimos é aquele que age e trabalha ao nosso favor. Agradeça hoje. Renda graças ao Senhor pela sua vida. Levante hoje um holocausto. Levante hoje um sacrifício ao Senhor. Faça um jejum ou mais tempo de oração, agradecendo por tudo que Ele tem feito pela tua vida. Eu sei que Deus há de responder às tuas petições e há de abrir caminhos no meio do deserto para você passar. Hoje é quarta-feira, 18 de outubro de 2023. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Livro de Mateus, capítulo 14, verso 22. E eu vou pedir que enquanto você procura, presta atenção. No final do áudio, eu tenho uma novidade para você. Fica até o final e escuta o que eu vou dar para você no final da palavra. Mateus 14, verso 22 diz assim: Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. E Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente, Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou?
Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Você pode ter acordado hoje pensando: Bispa Virgínia Arruda, eu estou passando uma dificuldade tão grande. Soprou um vento tão forte aqui que eu não sei como sair dele. E quando o vento sopra, parece que a gente perde a fé. É como se aquilo que a gente pregasse, cantasse para as pessoas não valesse para nós. Mas eu quero começar te lembrando que Paulo diz que se você tem fé, tenha para você. O Deus que acalma a tempestade na casa do vizinho, acalma na tua casa. O Deus que acalma o mar no meio da tempestade na vida de alguém, também acalma na sua vida. O que nós precisamos é usar a nossa fé. A Bíblia vai dizer que Jesus faz a primeira multiplicação de pães e peixes. Os discípulos estavam ali extasiados com o milagre que eles acabaram de ver. Eles assistiram pessoalmente. Jesus multiplicando pães e peixes e alimentando uma multidão. Mas os discípulos ainda não tinham fé suficiente. Quantas vezes Deus faz tantos milagres na minha vida, na tua vida, mas a gente não tem fé suficiente ainda para acreditar que no meio do vento Ele vai acalmar o vento também. Então Jesus olha para eles e diz: entrem no barco, vão para o outro lado do lago, eu vou despedir a multidão. Jesus estava dizendo: vocês trabalharam muito, vão descansar. Só que o descanso que Jesus estava oferecendo para os discípulos não era descanso da fé, não era descanso da vida espiritual, era o descanso dos medos, o descanso da insegurança, o descanso da falta de esperança. Os discípulos entram no barco achando que seria o melhor dia da vida deles. Não, Jesus mandou a gente entrar no barco e ir para o outro lado, vai ser tudo maravilhoso. Mas Jesus foi para o monte orar sozinho. Eu aprendo que tem horas que eu preciso ficar sozinha com Deus. Tem horas que eu preciso subir ao monte, olhar para o céu e criar a minha própria intimidade com Deus, algo que ninguém vai conseguir fazer por mim. No final da tarde, Jesus estava em oração. Eu tenho certeza que em corpo físico Jesus estava no monte, mas em espírito ele estava no barco com os discípulos, assim como ele está com você no meio desse vento. E a Bíblia vai dizer que o barco já estava longe da terra, e as ondas começam a açoitar o barco. Olha, querido, eu não sei que situação você está vivendo hoje. Não sei que dificuldade está te açoitando. Oh, aleluia! Mas eu quero te dizer essa manhã, se a tua vida, o teu barco, a tua casa, a tua família está sendo açoitado pelas ondas do mar, lembre-se que você não está só. Jesus está aí. Observa que o barco começa a ser açoitado no começo da noite. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus permitiu que os discípulos passassem todo esse tempo, até de madrugada, para ver o comportamento deles. Você já aprendeu sobre fé? Você já aprendeu sobre profetizar? A Bíblia diz que o barco começa a ser açoitado no começo da tarde. E de madrugada Jesus estava ali, andando sobre o mar. Jesus estava dizendo para os discípulos: se vocês confiassem, vocês também estariam andando sobre as águas. O problema é que os discípulos estavam com medo, e o medo atrapalha a nossa fé de ser exercitada. Então, eles começam a olhar Jesus andando sobre as águas e eles ficam ainda mais apavorados. Imagina só, em vez de eles lembrarem que era Jesus que vinha socorrê-los, eles começam a gritar: é um fantasma, além da tempestade tem um fantasma na água. Quero te dizer que Jesus está vindo da forma mais improvável socorrer você. Oh, aleluia! Jesus está vindo de uma forma que você não espera. E Ele manda te dizer: não tenha medo. É eu que estou vindo ao teu encontro. Não para te socorrer, porque já te socorri.
Teu barco não naufragou, mas para te mostrar que se você tiver fé, o vento e a tempestade também vão acalmar ao teu comando. Os discípulos se assustaram e Jesus fala: tenham coragem, seus medrosos. Sou eu, não tenham medo. Jesus hoje fala para nós: em meio a essa luta, não tenha medo. Em meio à adversidade, não tenha medo. Em meio a essa doença, não tenha medo. E aí Pedro olha e diz: Senhor, se é o Senhor mesmo, me manda ir até o Senhor andando sobre as águas. Pedro foi corajoso, irmãos. Pedro fez o que ninguém fez. Então Jesus se agrada, porque Jesus se agrada de pessoas ousadas e corajosas. E ele diz para Pedro: venha. Pedro desce do barco, escutando a voz de todos os discípulos que estavam ali, dizendo: Pedro, seu louco, não vai não. Tu não tá vendo que não é Jesus, que é um fantasma? Mas Pedro não ouviu as vozes contrárias. Pedro foi. Pedro colocou os seus pés e ele começou a andar em cima das águas. Só que quando Pedro começa a usar a sua fé, o vento sopra mais forte. As vozes dos demais discípulos gritando começam a entrar no ouvido de Pedro, e Pedro teve o quê? Medo. Eu quero declarar em nome de Jesus que os seus ouvidos não ouvirão as vozes contrárias. O seu ouvido está sendo ungido para ouvir a voz do Senhor. Pedro teve medo e começou a afundar. Eu não sei se você está quase afundando essa manhã, mas eu quero que você lembre-se que Pedro, ele olhou para Jesus e disse: Senhor, me salva. Hoje você pode gritar: Senhor, me salva. Jesus está aí para salvar você. Jesus está aí para proteger você. Prontamente Jesus pegou na mão de Pedro e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Eu não sei o que você que me escuta precisa hoje, mas eu quero dizer: não duvide no seu coração, porque Deus está trazendo à existência o que não existe. O Senhor diz essa manhã: vento, tempestade, se acalma. E a tempestade está acalmando. Tudo vai obedecer à voz do Senhor. Levanta a tua mão. Eu quero profetizar agora que o vento se acalma, a onda se acalma, o açoite passa, o teu barco está saindo íntegro, inteiro dessa tempestade. E você experimentará a vontade e a bondade do Senhor para com a tua vida. Coragem. Não tenha medo. Deus está com você. Se você crê, dá glória. Queridos, hoje eu quero convidar você a compartilhar o link do YouTube com pelo menos 10 pessoas. Nós estamos tendo problema no WhatsApp. Os nossos mais de 1000 grupos são postados a palavra diariamente. Porém, o WhatsApp não está entregando para todo mundo. E tem grupos que a gente posta, mas é como se não fosse postado. As pessoas não recebem. Se você puder, vem para os canais do YouTube, porque aqui você recebe mais cedo do que todo mundo. 12:00 a palavra liberada para você. E uma novidade: toda sexta-feira, a loja Virgínia Arruda vai dar para os ouvintes da Palavra do Dia um desconto especial lá na loja, ou você pode chamar pelo WhatsApp 011 94231 1408, que é o telefone das nossas consultoras Loja Virgínia Arruda. Tem os meus livros que vai edificar a sua vida, tem semijoia, tem prata, tem Bíblia, artigos evangélicos para você presentear quem você ama ou para você adquirir para você mesmo. Então, toda sexta tem desconto especial, é um dia selecionado para você. E participando da promoção da sexta-feira, você automaticamente também nas compras acima de R$ 199,90 vai concorrer àquele dia de spa, de almoçar comigo aqui na loja. Então não perde tempo e chama ou acessa o site virginiarruda.com. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia.